Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16, versículo 21. Vamos ouvir com atenção e com carinho a palavra de Deus. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Que Deus revele a palavra dentro de nós. Que o Espírito Divino traduza a palavra dentro de cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Na versão que estou usando aqui, a versão que o Emerson leu, ele usou a palavra convinha. Aqui, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário. Eu vou realçar esta palavra em relação à morte de Cristo, à cruz. Lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ser morto, necessário ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mais ou menos 6 meses antes da crucificação, Jesus começou a chamar a atenção dos seus discípulos para a realidade da sua missão. Ele começou a mostrar que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas e morrer, ser morto e ressuscitar também. A cruz é uma necessidade. Isto significa que a cruz do Calvário era uma necessidade, era necessária, que a cruz era uma necessidade dentro do projeto redentor do Pai. Jesus mostrou aos seus discípulos a necessidade da cruz do Calvário. É necessário, ele disse, eu tenho que morrer, eu tenho que ir a Jerusalém, morrer lá. Esta necessidade da morte do Senhor, da cruz, ela está ligada a nós, muito mais a nós do que a Ele, ligado a mim, a cada um de nós. Nós vamos ver isto daqui um pouco. Cristo não tinha uma necessidade de morrer, mas nós temos. Ele não tinha. Aquela morte que ele morreu na cruz não era dele. Ele não cometeu crime nenhum. Do ponto de vista penal, Jesus não poderia morrer. Ele não cometeu nenhum delito, nenhum crime, não é? Do ponto de vista da lei de Deus, também, porque ele não transgrediu a lei de Deus. Do ponto de vista do pecado, ele nunca pecou. Como que ele poderia morrer?
ele não cometeu crime, não cometeu pecado, não tinha culpa, não tinha condenação nenhuma, a não ser a condenação que inventaram para ele. Logo, ele não tinha morte para morrer. Então, ele morreu a minha morte. Eu creio. Se você não quer crer, tudo bem. Mas eu creio que ele morreu a minha morte. Ele se deixou ser crucificado para me crucificar com ele, para me fazer morrer com ele, para o pecado. Quem tem que morrer é o pecador. O salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, irmãos, então é com a morte que eu vou pagar o custo do pecado na minha vida. Mas preste atenção agora, eu não estou falando de morte física do pecador. A morte física não leva importância nenhuma aqui, neste sentido. Trata-se da nossa morte do ponto de vista espiritual no corpo crucificado de Cristo, porque Ele nos fez morrer com Ele lá. Tem muitos textos mostrando a nossa morte com Cristo para o pecado naquela cruz. A cruz do Calvário revela a necessidade da crucificação do pecador. Muito mais a necessidade do pecador. Cristo, eu creio assim, que é aqui que entra o amor de Cristo por nós, o amor dele por nós, né? Porque Jesus, ele não morreu no nosso lugar. Essa tese não é avaliada pelas Escrituras. Cristo morreu por nós, em nosso benefício, em nosso favor. Ele morreu, mas também nos levou a morrer com Ele aquela morte. A necessidade que era minha de morrer, Ele tornou-a dele. Ele topou a morrer por mim, e mais do que isto, morrer por mim e morrer comigo aquela morte lá na cruz, né? Então, irmãos, Jesus, ele se identificou conosco para nos identificar com ele naquela cruz. Eu acho isto grandioso demais, né? João 12, 33, vamos ouvir o que Jesus nos diz ali. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus está dizendo que quando ele fosse levantado da terra, é o que ele está dizendo. E no versículo seguinte, que o irmão até leu, está dizendo que Jesus estava falando da cruz, ele estava falando da sua morte, então estava falando da cruz. Ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo.
Jesus exerceu um poder de atração quando a cruz estava sendo levantada. Ele, pelo seu amor, pela força do seu amor, nos atraiu, nos enfeixou nele, irmãos. Ele nos colocou nele e nele ficamos. E quando ele morreu, nós morremos com ele, morremos para o pecado. Quem precisava morrer? Quem precisava morrer? Jesus ou você? Ou o pecador? Quem precisava morrer? O pecador. O pecador que precisava morrer por causa do seu pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, o verso 4. Cada um morrerá pela sua iniquidade. Jeremias 31, 30. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Certamente esta maldade não vos será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 22, versículo 14. E tem tantos outros textos. Não tem outro jeito de Deus tratar com o pecador. Não tem. Ele não tem outra maneira de tratar com o pecador a não ser com a cruz, com a morte do pecador. O perdão de Deus só é oferecido àquele que morre pelo corpo crucificado de Jesus Cristo naquela cruz. A ordem de Deus é que só haverá perdão e justificação na morte do pecador. Romanos 6, versículo 7. O versículo 6 está falando da morte do velho homem, da velha natureza. Está falando da crucificação com ele. E no versículo 7 ele vai nos dizer do resultado da nossa morte com Cristo na cruz. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. Não tem outro processo para justificar do pecado senão pela morte no corpo de Cristo, lá na cruz. Eu insisto, aquela morte que Jesus morreu era minha. Eu assumo pela graça, mediante a fé, morri em Cristo. Eu morri com Ele lá. Quem precisava morrer era eu mesmo. Por isso Jesus Cristo foi àquela cruz por mim, fazendo-me morrer com Ele aquela morte. Graça, amor, misericórdia. Agora, Jesus, ele viu também o outro lado da morte. Ele viu a ressurreição. Era necessário ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Vou morrer, mas Deus continua sendo o Deus dos vivos. Jesus cria, irmãos, que o Pai iria ressuscitá-lo ao terceiro dia. A ressurreição também faz parte do projeto redentor do Pai.
muito importante para mim. A ressurreição de Jesus é fundamental para mim, porque a ressurreição de Cristo é também minha. Cristo ressuscitou, mas eu estou ressuscitado nele. Paulo disse que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e disse várias vezes. Então é uma ressurreição compartilhada, assim como a morte também é uma morte compartilhada. Muitos crentes, muitos cristãos vivem uma vida medíocre e derrotada no pecado e pelo pecado, porque falta-lhes a experiência de morte e vida em Jesus, de morte e de ressurreição em Cristo, juntamente com Cristo. Romanos capítulo 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Tem duas coisas aqui. Gostaria que você prestasse atenção para o texto da palavra, para a exposição da palavra. O que importa aqui é a palavra. Eu me limito à exposição da palavra apenas. Então, mortos para o pecado. Apareceu aí. Mortos para o pecado. O que é isto? É libertação total do pecado. Mortos para o pecado é a nossa libertação do pecado. É a maneira que Deus nos livra do pecado. Quem está morto não vive mais no pecado. Foi o que Paulo disse. Quem morreu não vive mais no pecado. Vivos para Deus em Cristo Jesus. É a segunda parte do texto. Vivos. O que é vivos? O que é vivos aqui? Vivos aqui é a vida de Deus em você. Se você pode crer, é a vida de Cristo em você. É Cristo em você. Não é? É a vida ressurreta em você. Não é? É Cristo vivendo em nós a sua vida ressurreta, justa e santa. Nossa fé, irmãos, não está colocada em nossa capacidade, porque não temos capacidade nenhuma, mas no fato de que estamos mortos em Cristo e Cristo é a nossa vida. Eu não conheço bênção maior do que esta: Cristo, minha vida, Ele pessoalmente, minha vida em mim. É por isso que tem comunhão. Não é que Ele dá a vida dele para você e some e sai de perto. Não, é Ele é a vida eterna em nós. Podemos ter comunhão com Ele, podemos percebê-lo em nós, porque Ele vive em nós, Ele está revelado em nós, como diz a palavra de Deus. Então, irmãos, a cruz é uma necessidade. A cruz foi conhecida antes da fundação do mundo. Deus já sabia que a cruz seria uma necessidade. Alguém
importante. Foi até numa entrevista com o Jô Soares, há algum tempo. Ele disse assim: eu me recuso a crer em um Deus que executa o seu filho na cruz. Eu fiquei pensando, esse pensamento desse cara representa a humanidade, representa muita gente que pensa assim também, né? Muita gente não percebe a necessidade da cruz. Infelizmente, a igreja pós-moderna não percebe mesmo, porque a coisa está feia. A mensagem da cruz não existe em muitas igrejas. Então muita gente não percebe a necessidade da cruz, nem pode mesmo perceber, porque aqui, irmãos, é preciso o próprio Deus entrar com a sua graça, nos revelando a necessidade da cruz. Outros pensam que Deus não teve o propósito de enviar Jesus para a cruz desde o início, né? Que a cruz não era uma necessidade desde o princípio, que a intenção de Jesus era que os homens o seguissem sem a morte na cruz, né? Mas o próprio Jesus disse que ninguém poderia segui-lo sem a morte na cruz, a morte de Jesus e a do pecador em Jesus. Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você vê, não tem dúvida nenhuma, né? Jesus foi cristalino. Jesus nos levou à cruz e nos fez morrer com Ele. Irmãos, se não morrer, não serve para o reino de Deus. Se você não morrer, se o bicho velho, o velho homem, a velha natureza não morrer, você não serve para o reino de Deus. Tem que morrer. Morrer ou morrer. A cruz é inegociável para Jesus. As Escrituras mostram que a cruz de Cristo não foi uma ideia tardia, nem um acidente humano na vida de Jesus, pois Jesus era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Eu já citei o texto, mas você pode anotar. O apóstolo Pedro também afirmou esta verdade quando disse que Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Viu? Atos 2, verso 23. Isto significa, irmãos, que o Calvário, a cruz do Calvário, não foi uma surpresa para Jesus. Alguns anos mais tarde, o apóstolo Pedro chamou Jesus de Cordeiro que foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Aqui Pedro antecedeu,
Porque João, lá em Apocalipse, ele disse que desde a fundação do mundo. Aqui Pedro vai mais. Ele diz aqui: antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus, já era conhecido, já era a proposta soberana de Deus, não é? E a cruz também, não é? Porque se Deus tinha tudo no seu controle, e tem, então o meio pelo qual Jesus morreu, Deus também já havia determinado. Eu creio assim, não é? Então, irmãos, a vida eterna que Deus tem para compartilhar conosco, comigo, com você, fora prometida também antes da fundação do mundo. Tito 1 e 2. Ele também nos escolheu em Cristo. O texto diz: nos escolheu nele, mas nele é Cristo, antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. E também está dito que ele escreveu os nomes dos salvos no livro da vida desde a fundação do mundo. Apocalipse 17:8. Tudo isto tem a ver com a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Quando Jesus veio a esta terra, ele sabia que tinha vindo para morrer. Vamos ouvir o próprio Jesus falando sobre isso. Lucas, capítulo 24, versículo 26 e 27. Vamos ouvir. Porventura não convinha que o Cristo padeceste essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O versículo 46 também. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Jesus está dizendo aos seus discípulos o seguinte: estava tudo no programa de Deus, tudo aconteceu, tudo o que aconteceu comigo seguia uma programação divina. A cruz não foi uma opção humana, mas uma determinação divina. Viu, irmãos? A cruz não foi uma opção humana. Ela foi e ela é uma determinação divina. Pilatos pensou que a crucificação de Jesus, ou ele pensou na crucificação de Jesus em termos de opção humana. João 19, versículo 10. Vejam os irmãos o que Pilatos achava da crucificação de Jesus, e ele estava totalmente equivocado. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Pilatos estava pensando na crucificação de Jesus em termos de opção humana. Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Tu, Pilatos, é que não sabes da determinação de Deus.
Vejam o que Jesus respondeu no versículo 11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Você vê, Jesus aqui coloca um poder maior por trás da crucificação. Estava determinada por Deus a crucificação, e tudo estava no controle dele. E João Batista anunciou a todos o sacrifício de Jesus antes que acontecesse. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, a cruz era uma necessidade. Você precisa entender isto. João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo Jesus que já era chegada sua hora, Jesus sabia que hora é esta, irmãos, a hora de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, de ser imolado na cruz do Calvário pelos pecados e também pelos pecadores. Jesus sabia. Jesus diz uma coisa espantosa acerca da sua morte em Mateus capítulo 26, versículo 2. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Você vê? Jesus, antecipadamente, ele diz assim: o Filho do Homem daqui a 2 dias vai ser entregue. Eu vou morrer daqui a 2 dias. Eu estou ciente. Ele estava ciente disso, irmãos, né? Mais do que ciente. Ele tinha a sua crucificação em seu controle. A crucificação estava predeterminada pelo próprio Cristo, porque Ele é Deus. A crucificação de Jesus não aconteceu porque as coisas saíram do controle, mas justamente porque era algo que estava no controle dele, né? A crucificação aconteceu porque estava no controle dele. Ele estava fazendo acontecer a crucificação, não por causa dele, mas por causa de vocês. Entenderam? Por causa de vocês. Se você crê, foi por causa de vocês. Se não crê, também foi. Então, mais na frente, no versículo 13, 4, aparece aí uma conspiração. Pode ler. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Aí está, irmãos, o lado humano da crucificação, mas por trás do lado humano estava o lado divino. Os religiosos importantes. Você vê que aí só tem religioso importante. Os religiosos importantes se reuniram e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo.
mas isto também estava no controle de Deus. Satanás pode até ter participado daquela reunião, mas essa reunião só aconteceu pela determinação de Deus, por causa da determinação de Deus. Até a conspiração desses homens perversos estava controlada por Deus, porque Jesus seguia um programa divino. E depois, não vamos ler mais adiante aí, um outro peão entra no esquema, Judas, o traidor, que também estava no controle do Senhor. Então a sua morte era uma necessidade, não por causa dele, insisto, mas por causa da nossa causa, por causa de você, da gente. A intenção divina era matar o pecador na morte de Cristo, e isto Deus já havia determinado também antes da criação do homem e antes desse homem se tornar pecador. Então, o fato é que o homem pecou e se tornou um pecador por natureza, como conhecemos, e este pecador tem que morrer em consequência do pecado e para o pecado. Então Deus nos crucificou em Cristo, e em Cristo nós morremos para o pecado, não é? Então o apóstolo Paulo, ele se alegrava, não é? Ele dizia assim: já estou crucificado com Cristo. Afirmação categórica, afirmação vitoriosa, legítima, real, porque ele diz aqui: já estou crucificado com Cristo. Ele não está brincando, não é simbólico, não, é real. Já estou crucificado com Cristo, morri com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, quando cremos a nossa crucificação com Cristo, experimentamos algo incrível. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando nós cremos a nossa crucificação com Cristo, acontece algo incrível que nenhuma religião pode oferecer. Cristo vem viver em nós a vida dele. Aqui está o projeto de Deus, a intenção de Deus antes de criar o homem. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Não é ao lado, não, é em mim, é dentro, irmãos. É aqui que Cristo tem que estar, não é? Então, a esperança é Ele em nós. Não temos esperança de dar certo com a nossa capacidade. Eu não tenho nenhuma esperança de dar certo para Deus com a minha capacidade. A minha esperança é uma pessoa, a pessoa de Cristo em mim. Jesus Cristo, esperança nossa, foi o que Paulo falou, né? Ele é a esperança, Ele em nós. É a vida de Cristo que vence o pecado, que satisfaz o coração do Pai, né? Irmãos, a aposta do Pai não foi em nós,
mas em Cristo em nós. Ele mandou seu Filho a este mundo e colocou todas as fichas nele, porque ele não perde nunca, não fracassa nunca, não pisa na bola nunca. Ele em nós é a nossa garantia total. Mas tem uma base, e a base é esta: estou crucificado com Cristo. É a cruz de Cristo. Ninguém pode experimentar Cristo vive em mim sem antes confessar de coração: já estou crucificado com Cristo. Que Deus revele ao seu coração